Boa noite, meu nome é Ana Luísa Lobo e estamos começando mais uma edição do Livre Expressão. Hoje temos como nosso convidado o prefeito eleito na última eleição municipal de Conselheiro Lafaiete, Leandro Chagas. Boa noite, Ana. É um privilégio para mim estar aqui na TV Lafaiete, cada vez mais buscando levar uma boa comunicação às pessoas que buscam e sonham cada vez mais com uma cidade melhor, e esse é o nosso objetivo. Obrigado pelo convite. Obrigada a você. Bom, eu gostaria de começar te perguntando sobre uma questão do transporte público. Principalmente os bairros mais afastados, e agora com a nova inauguração da UPA, tem muitas pessoas que não conseguem acesso direto à UPA, né, desses bairros. E aí eu queria te perguntar o que você vai fazer com essa questão do transporte público. O transporte público, sem dúvida nenhuma, é um dos temas mais importantes do nosso município. A gente sabe que Conselheiro Lafaiete hoje é uma cidade que está crescendo cada vez mais e, ao mesmo tempo, com isso, a gente precisa reorganizar esse transporte público para que todas as pessoas possam ter um transporte rápido e que chegue em todos os lugares. A gente sabe a questão do Rancho Novo, a dificuldade que tem tido, principalmente no horário de retorno das aulas, e agora a gente sabe também essa questão da UPA. O que nós estamos fazendo? O primeiro passo é convidar a empresa que ela já tem um contrato longo com o município, no qual a gente quer revisar esse contrato, a gente quer conversar com eles sobre melhorar essa prestação de serviço, entender a parte orçamentária do município para que a gente também consiga contribuir um pouco mais com esse subsídio, porque para essa empresa também prestar um serviço melhor, o município vai precisar apoiar ela um pouco mais, para aí sim exigir essa melhoria no atendimento, que é o nosso objetivo aqui da população. A gente sabe que é a médio e longo prazo, porque a gente precisa organizar financeiramente, até dando títulos de exemplo, se fala muito sobre o tarifa zero, né? Um município como o nosso, que vai ter para o próximo ano um orçamento aí aproximadamente de 600 milhões, no qual mais de 50% desse orçamento já está previsto para a folha, a gente sabe da dificuldade, um orçamento apertado para um município que está aí com mais de 130 mil habitantes. Para a gente atender todas as regiões com um bom transporte público, seria num primeiro momento impossível a gente falar no tarifa zero. O que a gente precisa fazer é levar esse transporte em todos os bairros, cada vez mais com qualidade, e entendendo de forma gradativa como a gente vai melhorando esse serviço e tentando até, quem sabe, diminuir esse valor das tarifas para que torne cada vez mais acessível para a população, que esse é o nosso objetivo. Mas é um grande desafio, tá bom? Mas a gente já está chamando a empresa e sentando com eles. Bom, o Parque de Exposição é um espaço de grande potencial aí na cidade, mas ele está ocioso. Então, quais são os planos para transformá-lo em uma área de lazer ou cultura? A gente fez questão de soltar durante as eleições um projeto no qual a gente estaria fazendo a revitalização do Parque de Exposições e fazer com que ele não se torne apenas um espaço para se fazer eventos de forma pontual como tem, ou que tem lá embaixo já através de um comodato a área do Clube do Cavalo. O que a gente acredita? Que a gente precisa utilizar melhor o parque, fazendo uma área de caminhada, colocando ali quadras e melhorando a estrutura no todo. Mas a gente sabe que para que isso aconteça também, a gente precisa de uma segurança nesse espaço para que as pessoas possam ir lá. Então a gente vai agora ampliar a nossa guarda municipal, reestruturar ela e começar a prestar mais segurança para que as pessoas possam ir lá, e de encontro a gente quer fazer essa reforma que vai melhorar muito o parque, que é uma das principais áreas do nosso município de lazer. Mas também a gente tem um grande objetivo, que é voltar com os grandes eventos. Então a gente sabe que Lafaiete é a cidade polo e precisa ter grandes shows. Nós vamos trabalhar muito para isso, além do circuito Vilas e Fazendas, Semana de Desenvolvimento. A gente quer voltar também com a Nacional da Raça Campolina. Enfim, nós vamos movimentar muito o Parque de Exposições, se Deus quiser. E sobre, já que você está falando aí sobre, né, cultura e outros projetos, o que você pode me falar sobre uma possível volta do Festival de Inverno ou então Carnaval aqui em Lafaiete? Então, a gente precisa, no primeiro ano, a gente está conversando até agora a respeito um pouco sobre o Carnaval. A gente não tem tempo hábil para mudar muito do que já é feito. O que a gente quer fazer? A gente quer fomentar no primeiro momento o pré-carnaval. Então a gente já está tentando criar um ambiente no qual a gente vai fazer um pré-carnaval, aquecer ele na nossa cidade, e isso traz um benefício, porque as pessoas consomem e gera esse gasto aqui para o município.
que é muito formidável, uma vez que as pessoas se deslocam daqui para ir para o carnaval em outras cidades, elas estão levando a nossa arrecadação para outro município. O objetivo é sempre trazer de outras cidades para cá. Então, pré-carnaval já é uma estratégia boa. A gente quer apoiar todos aqueles que já fazem o carnaval na nossa cidade, então os bloquinhos, e durante a semana do carnaval, fazer um carnaval mais para a família, um ambiente de marchinhos, de bloquinhos, mas a gente está estruturando sim um carnaval, mas o nosso foco vai ser em algo maior, a título de pré-carnaval. E o Festival de Inverno? Olha, o Festival de Inverno também é muito importante. A gente tem um trabalho nesses festivais, que é o quê? Valorizar os artistas da nossa cidade, né? Quando a gente fala em cultura, eu acho que um dos papéis do município é apoiar, ele desenvolver projetos como o Festival de Inverno, que é tão importante, e valorizar os artistas da cidade. Então, igual quando nós realizamos a Nacional de 2019, todos os cantores que estiveram no Parque de Exposição foram de Conselheiro Lafayette. Então, nosso objetivo sim é voltar com o Festival de Inverno e valorizando a cultura da nossa cidade e os artistas locais. Que ótimo. Bom, o estádio da cidade está atualmente inacabado e é uma questão que preocupa a comunidade esportiva. Tem algum plano para a finalização dele? O que acontece? A gente tem sido muito realista o que pode ser feito e quais que são as prioridades. O nosso campo ele é de suma importância, a gente quer trabalhar muito a área do esporte, mas hoje não é prioridade no nosso governo, num primeiro momento, pelo orçamento que a gente tem. Então a gente vai desenvolver na área do esporte o apoio aos profissionais, tanto na área de artes marciais, quanto de práticas de futebol, de vôlei. A gente já está fazendo isso, até tentando desenvolver um time de vôlei aqui para a nossa cidade, fomentar essas práticas e levar nas quadras que já tem nos bairros professores para dar aula e inserir as crianças e a terceira idade nessa prática. O nosso campo, no meu entender, ele tem algumas premissas que o dificultam nesse primeiro momento. A gente precisa ter uma via de acesso melhor ali, que faz essa transposição de Conselheiro Lafayette da área do bairro Carijós até o campo. Então ali precisaria de um túnel, que no primeiro momento a prioridade é fazer o túnel lá do Paulo VI, ali aquela região de Santa Matilde, Paulo VI, Amaro Ribeiro. Então o campo, a gente tem tido muitos pés no chão, que a gente entende que tem outras prioridades no município, mas é óbvio que dentro do que for possível a gente quer sim dar seguimento a ele. Bom, já que você falou sobre isso, eu gostaria de perguntar sobre esse assunto que é tão comentado, tão polêmico, né? Que é sobre a trincheira do Paulo VI. A trincheira, ela já é uma situação que a gente precisa resolver ela. Não pode mais a gente ter tanto esse risco que tem acontecido, esse alto número de acidentes que tem ali próximo à região do Trevo, que a gente sabe que está ali, né, levando a população nossa do lado da Santa Matilde para o lado Paulo VI, Amaro Ribeiro. Então a gente colocou como meta e prioridade a gente já iniciar esse que não vai ser uma trincheira, vai ser um túnel no Paulo VI. Hoje nós fizemos mais uma reunião a respeito disso, mas a gente está muito confiante e aí sim é uma das nossas prioridades e vocês vão ver no nosso mandato com toda certeza a execução dessa obra, que é uma obra que vai melhorar muito a qualidade de vida da nossa população. Bom, outra questão que é muito comentada na cidade e tem recebido recentemente, né, mais um olhar assim, é a questão da coleta de lixo. E aí eu queria te perguntar se há algum projeto para instalação de lixeiras, ampliação da coleta, que são demandas da população. A gente precisa também chamar a empresa hoje, que é a que faz esse trabalho de coleta de lixo, exigir dela uma prestação de serviço melhor. A gente tem total consciência que a nossa cidade precisa também crescer esse olhar para a coleta de lixo, tanto a coleta seletiva quanto deixar a cidade mais limpa de um modo geral. Isso é questão de saúde pública também, assim como o trabalho de limpeza da nossa cidade. Então a gente vê ruas e bairros que precisam desse cuidado maior, principalmente nessa região, nessa época de chuvas, né, que tem ampliação dos matos, enfim. Então a gente quer trazer também uma melhor prestação de serviço nesse sentido e a gente já está trabalhando para isso. E o primeiro passo é que tem uma empresa que preste bem esse serviço e o nosso trabalho de monitoramento para que isso aconteça. Bom, Conselheiro Lafayette tem visto um aumento da população muito grande e, consequentemente, né, da população em situação de rua. Então, quais ações serão tomadas para atender e apoiar essas pessoas? A gente já sentou com a Secretaria de Desenvolvimento Social e colocou também como uma das nossas metas para essa secretaria a gente criar um ambiente melhor
quanto a essa relação hoje do município com os moradores de rua. Por quê? Os moradores de rua, na grande maioria, eles são dependentes químicos. Então não é simplesmente a gente ficar olhando eles às margens da sociedade sem nenhum critério. A gente precisa criar um acolhimento deles, e é óbvio que não pode ser algo obrigatório, mas que a gente vai fazer um trabalho de sentar com eles e colocar à disposição internação. Então a gente vai levar eles para clínicas, fazer essa reabilitação para colocar eles na sociedade de novo. Aqueles que são de outras cidades e pretendem voltar para o seu município, a gente vai pedir que passe esse projeto também e aprovação pelos vereadores para que a gente disponibilize essa passagem para eles voltarem para a cidade. Mas a gente precisa de uma atenção muito grande com os nossos moradores de rua, que é de suma importância para o nosso município e merece essa atenção. Bom, muitos moradores também questionam a cobrança da taxa de iluminação pública no IPTU, sendo que a CEMIG, né, já inclui essa tarifa aí na conta de luz. Então, tem alguma proposta para retirar essa cobrança? O que acontece? No primeiro momento, a gente precisa entender de fato essa questão orçamentária do nosso município, porque não é só a questão da taxa de luz, né? A gente tem toda uma manutenção desse serviço. A gente precisa cada vez mais iluminar a nossa cidade, então a gente tem essas frentes que o próprio município executa essa prestação de serviço. Então, se eu tivesse aqui de forma irresponsável dizendo que a gente iria tirar, seria algo que no primeiro momento não é possível pela prestação que a gente precisa realizar para os nossos moradores. Você muito bem comentou que Conselheiro Lafaiete cresce muito a população. Quanto mais a gente for crescendo em população, a gente tem as coisas positivas que traz com esse crescimento, mas a gente tem também as coisas negativas. Dentre elas, a responsabilidade cada vez maior que a gente passa a ter pela segurança pública. E como que a gente melhora a segurança pública? Deixando uma cidade mais iluminada. Então a gente precisa cada vez mais, dando um exemplo, a gente precisa iluminar melhor a Marechal, se a gente quer gerar ali um ambiente mais seguro. A gente precisa proporcionar diversas situações de melhoria para a população. O que o município tem que fazer hoje? Toda vez que a gente fala em aumento de arrecadação, em hipótese nenhuma a gente vai aumentar a parte tributária do nosso município, ou vai criar qualquer novo imposto aqui na nossa cidade. A gente vai estar trazendo recursos de fora, vindo de emendas parlamentares, trazendo recursos vindo do governo estadual e federal. Mas a gente também não pode hoje, no orçamento que a gente tem, abrir mão das receitas que a gente já tem. O que nós temos que fazer é cuidar do nosso dinheiro de forma mais eficiente. E esse é o nosso objetivo. Mas a gente vai fazer isso com muita sabedoria, se Deus abençoar. Bom, o terminal de ônibus, ele é localizado ali no meio da avenida, bem movimentada. Isso gera riscos. E aí eu gostaria de saber se existe algum projeto para melhorar a segurança e organização desse espaço. O terminal de ônibus, a gente está contratando agora uma empresa para entender todo o movimento que a gente tem. Lafaiete é a 18ª cidade que mais tem carros no nosso estado. Então isso é muito sério, a gente tem uma dificuldade muito grande com relação ao nosso trânsito. O que a gente vai fazer? Vai fazer um estudo macro. Então a gente tem um prolongamento da Manuel Martins para que esses carros eles diminuam de precisar estar vindo para o centro da nossa cidade, eles consigam ali estar em contato com o Morro da Mina. A gente quer fazer perimetral que vai ligar a região que vem de Itaverava, próximo ao Unipac, levando ela direto na 040. A gente tem um pátio que foi tão falado em um projeto do senhor Divino Pereira, que é estacionar as carretas lá na região da Barreira e tudo, para a gente melhorar esse trânsito da nossa cidade, que também é um caso que precisa, porque a nossa cidade está crescendo muito de forma desordenada e a gente precisa organizar isso. O terminal de ônibus ali, o que foi um pedido nosso para uma primeira avaliação para essa empresa? Se esse terminal não pode ser dentro da rodoviária. A rodoviária a gente vai manter ela é de suma importância para a economia regional que a gente tem ali, as pessoas que vêm de outra cidade e essa distribuição é muito importante de recursos que eles trazem para cá, então é dinheiro que vem de fora para dentro, então a gente precisa manter a rodoviária. Mas quem sabe a gente pegar esse terminal e colocar ele dentro de uma rodoviária revitalizada. Então a gente vai conseguir ali um espaço melhor, ele se torna mais seguro para as pessoas que estão ali transitando por esses ônibus, porque eles não precisam atravessar tanto na avenida e melhora esse fluxo que está ali. Isso junto ao novo sistema que a gente quer colocar de sinalização, enfim, mas a gente deu uma atenção muito grande para o trânsito da nossa cidade. Bom, isso é muito bom de ouvir, porque eu já ia te perguntar, inclusive, sobre a manutenção dos semáforos na nossa cidade, que é uma questão que afeta o trânsito, inclusive tem alguns que têm uma falha de sincronização nos tempos, né? E a gente sabe da importância de Conselheiro Lafaiete e acho que é o que a população espera de nós,
é trazer inovação e tecnologia, né? Então a gente tem a onda verde, a gente tem vários critérios, a gente precisa, falando da região central, é óbvio que vários bairros, a gente tem a região dos Moinhos que tem uma bifurcação ali, que a gente precisa dar uma atenção, enfim, mas eu falando do centro porque é o pontapé inicial e onde tem o maior fluxo de pessoas. A gente precisa muito de achar um equilíbrio entre os pedestres e os carros. E esse formato que tem hoje das faixas ali na avenida, ele tem um conflito diário, né? Então o carro ele fica muito tempo parado e os pedestres ficam um pouco com falta de segurança, porque muitos dos motoristas também avançam. Então a gente quer organizar essa relação ali na nossa avenida de uma forma que fique melhor para o pedestre, mas que a gente tenha mais agilidade também por parte dos carros. Então a gente vai fazer alguns testes. O que foi um dos nossos combinados? Em vez da gente fazer mudanças já impositivas, no qual a gente chega, simplesmente muda e aquilo se torna uma verdade, nós vamos fazer testes. Então a gente vai fazer alguns testes para sentir e com isso os melhores caminhos a gente vai adotar, mas a gente precisa muito dessa atenção. Bom, vamos agora fazer um rápido intervalo e já voltamos com mais uma edição do Livre Expressão. É isso aí.